pedir que o Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso coração na leitura desta palavra, Senhor, na exploração, ó Deus, da Tua mensagem. Que não seja, Senhor, eu que possa, ó Deus, estar falando, mas que seja o Senhor, ó Deus. Que eu possa diminuir para que o Senhor seja exaltado, seja glorificado, seja, ó Deus, eterno sobre a nossa vida, como o Rei que Tu és. E que o Senhor possa fortalecer, ó Deus, a nossa vida na Tua presença. Que nada, Senhor Jesus, venha impedir nesta hora a ação do Teu Espírito em nosso meio. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que os nossos corações entendam, ó Deus, a palavra de salvação que vem ao nosso encontro nesta tarde. E que em nome de Jesus, aquele que nos escuta também pela internet, seja abençoado, tocado, Senhor, pela Tua palavra, ó Deus, e fortalecido na esperança, ó Pai, de que o Senhor é maior e melhor e em tudo faz em nós o crescimento. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 31 nos diz assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola nos disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Amém. Você pode manter sua Bíblia aberta, que nós vamos retornar ao capítulo 13 do livro de Mateus. Somente algumas informações importantes sobre o livro de Mateus para você. Talvez a gente não tenha tempo de ficar pesquisando em casa ou utilizar outros recursos, mas Mateus, ele foi escrito para o povo judeu. Mateus, quando escreveu, Mateus era um dos discípulos de Jesus, né? Ele era um publicano. E o que ele fez? Quando ele escreveu o livro de Mateus, ele dirigiu estes 28 capítulos, né, aos judeus, invocando Cristo como rei. Diferente dos outros evangelhos sinóticos, que são sinóticos, evangelhos parecidos, onde estão Marcos também, Lucas e João. Cada um identifica Jesus como um homem. Para Marcos ele era um homem especial, para João, próprio Jesus é Deus, e para Mateus ele identifica Cristo como um rei, até por causa da profecia messiânica de que ia vir um rei para salvar, para libertar Israel. O capítulo 13 é o bloco central de todos os 28 capítulos. Como assim, pastora? Então os outros capítulos, os outros 27 que restaram, não são tão importantes? Eles são. Mas, em suma, o que Jesus quer trazer, o que Mateus quer rechear para o nosso entendimento, diante desses 28 capítulos, ele traduziu neste 13º capítulo. E o que nós temos de informações para esse 13º capítulo? Primeiro, a partir deste capítulo, muda a história da forma de expressão de Jesus. Por que muda a história? Quando a gente começa no capítulo 1, 2, 3, logo depois do nascimento, vemos Jesus crescendo e ele começando a ir ao templo. A partir do capítulo 13, a gente percebe que Jesus não é mais permitido entrar nas sinagogas. Como assim? A gente logo percebe que diz que Jesus está à beira do mar, sentado num barco, ensinando. Ou seja, aqui muda a permissão que existia dentro dos judeus de Jesus pregar nas sinagogas. Porque quando Jesus começou o seu ministério, ele era bem aceito, ele era um homem inteligente, ele era um mestre. Então, para os líderes religiosos, a partir do momento que ele começou a falar realmente a verdade para os líderes, eles logo começaram a não permitir que Jesus falasse dentro das sinagogas. Se Jesus não podia falar dentro dos templos, ele foi para onde?
Ele foi para a beira do caminho. Ele foi para a margem dos lagos e dos rios que existiam próximos onde ele estava. Segundo elemento, Jesus começa a mudar a forma de ensinar. Nossa, pastora, tudo isso só no capítulo 13? Pois é. Antes, Jesus deu umas pinceladas de como ele gostava de ensinar, contando algumas parábolas, meio que ainda não parábolas, porque o capítulo 13 inteirinho são só de 7 parábolas de Jesus. Mas antes disso ele já tinha falado que nós somos comparados ao quê? Sal da terra e a luz do mundo. Era como se o estudo, que Jesus queria transmitir naquele momento ainda fosse um embrião para que ele, a partir deste capítulo, desenvolvesse o que ele queria realmente trazer para aquela comunidade. Um terceiro ponto, muitas pessoas corriam atrás de Jesus. Muitas. Disse que era uma multidão de 5.000 homens. Mas a verdade era que poucos entendiam o que Jesus falava. Caminhavam 5.000 homens atrás de Jesus, porque Jesus era essa pessoa especial que curava. Era esse homem que tratava todos com amor. Era esse homem que estava denunciando um rigoroso império que deturpava a forma e o agir de Deus. Jesus era aquele que estava quebrando as estruturas sociais e políticas de uma época para trazer um reino diferente. Um reino de igualdade, um reino de amor, um reino de paz, um reino de transformação. E por isso que a partir deste capítulo para frente, nós não vamos mais ver Jesus na sinagoga. Nós não vamos ver mais Jesus voltando às suas palavras, mas trazendo de uma forma cada vez mais nova e inovadora o que ele queria dizer para aquela população. E vamos ver que de 5.000 homens, poucos eram aqueles. Como a história dos 10 leprosos. 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Só em um aconteceu o milagre. Porque milagre não era a cura simplesmente, mas era a conscientização que a sua vida tinha mudado diante de Deus. Por isso que só um voltou. Os outros 9 foram felizes pelo caminho, mas eles não foram convertidos na presença do Senhor. Voltando então ao texto, nós encontramos que Jesus começou a dizer através de parábola. E aí eu posso te perguntar, você sabe o que é uma parábola? Parábola é trazer algo concreto que nós vemos para a nossa realidade cotidiana. Em suma é isso. Imagina, Jesus disse que ele se assentou à beira do barco e começou a ensinar para aquela multidão. E existiam muitos homens e mulheres ali à beira, e ele usou o barco de palco para que ele pudesse ficar um pouco mais elevado e a sua voz pudesse chegar além. Para aquele último que estava lá na multidão, o Beto já está me olhando ali, tipo assim, levanta! Que o povo já começou a dizer que não está te vendo. Pois é, mas ele estava ali assentado no meio daquela multidão. E ele começou a dizer, talvez assim, Mateus que arrumou o texto, vocês estão vendo aquele semeador ali? Na Palestina era uma terra onde uma das principais formas de socioeconômicas era a agricultura. Então, perto, principalmente, dos mares, existiam muitas plantações, porque era mais fácil, o quê? Tirar a água do mar e levar até esta plantação. Então, possivelmente, Jesus começou este capítulo dizendo assim, não que ele tivesse dividido em capítulo e em versículo. Vocês estão vendo aquele homem que saiu para semear? Começa o versículo 1. Ele saiu a levar sementes e distribuir pelo campo. Sabe, Tina, existiam só 2 tipos e formas para semear na Palestina naquela época. Uma era jogar as sementes aleatoriamente, sai por aqui, joga um pouquinho ali, outro pouquinho ali, outro pouquinho aqui. E a outra forma era colocar dentro de um saco, este saco furado, amarrado a um animal, e esta semente ela ia em linha reta. E é quando Jesus fala quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, porque o arado é esta forma
mais fácil de colocar o grão e é puxado por um animal. Se você olhar para um lado ou para o outro, ele vai sair da linha reta, que foi aquele terreno preparado para receber a semente. E disse que Jesus começou ali a falar sobre a parábola. A primeira delas é a parábola do semeador, que diz que ele saiu a semear e encontrou 4 tipos, né, de terra. 4 tipos de reações diferentes. A indiferença, a reação emocional, a mundana e a frutosa. E o resultado disso foi somente aquela que deu frutos, somente aquela que recebeu a palavra, guardou e virou árvore e deu frutos, foi a que realmente recebeu em si a palavra de Deus, né? E diz que ela se torna tão frutosa que a 100, a 60 e a 30 por 1 ela muda. Por isso lhes falo, né? Tem lá o versículo 8: em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Foi algo maravilhoso. Uma semente deu abundância de grãos para aquele semeador. Mas ele não para por aí. Ele continua falando entre parábolas para o povo e ele começa a falar sobre o joio e o trigo. O joio, na verdade, é muito parecido com o trigo, tá? E o nome dele, na real, eu vou falar aqui para você, espere um momento. Zizânia. A folha se parece com a do trigo e só quando amadurecida a gente percebe a diferença do trigo. Ela é muito parecida quando ela vai se desenvolvendo, quando ela vai crescendo, a cisânia para os botânicos, mas quando ela cresce, logo se percebe que ela não é o quê? O trigo, mas sim o joio. E essa parábola Jesus começou a contar para o povo naquela hora, falando que no meio das igrejas, no meio do campo onde Jesus está semeando, existe trigo, porque ele está semeando trigo, que é a boa palavra. Mas disse que o inimigo, aquele que tem raiva de você, aquele que tem raiva de mim, aquele que quer ver a sua queda, aquele que quer te destruir, aquele que só veio para te roubar, foi lá e no meio daquele campo lindo que Jesus tinha semeado, colocou o joio. E os homens que trabalhavam, né, para o Senhor logo falaram: olha, Senhor, como assim? Você plantou um monte de trigo, mas está aí um monte de joio no meio? Eu não estou entendendo nada. Como assim? A sua semente não era boa? Porque logo quando a gente pensa num agricultor, se dentro do campo dele começa a nascer mato, é porque ele não cuidou. É porque ele permitiu que outras ervas daninhas crescessem ali junto com aqueles com o trigo. Mas não, ele logo responde: não. Veio alguém que é meu inimigo, alguém que quer destruir este campo, e jogou este joio para que ele nascesse junto com o trigo. Existe muita gente na igreja, meu amado, que foi jogado aqui. Existe muita gente na igreja que chega aqui como joio e tenta se disfarçar de trigo, porque afinal é muito parecido. É aquele que muitas das vezes sobe aqui no altar, tenta te enganar, dizendo que ele veio aqui para te trazer coisas fantásticas. Mas na verdade, quando você conhece a vida dele na intimidade, você percebe que ele nem ora na casa dele. Mas disse o Senhor que não cabe a mim ou você expulsá-lo do nosso meio, mas somente o Senhor da Seara, que no dia certo, no dia que ele vem, no dia que ele vai fazer mudar a sua história, vai arrancar junto com o trigo e o joio a todos. O joio vai ser queimado e o trigo vai ser para transformar em alimento a quem precisa. Só que ele continuou dizendo, e a terceira, parábola, a parábola que nós lemos do grão de mostarda e das aves do céu. O interessante do grão de mostarda é que para aquela época na Palestina, o menor grão que existia era de mostarda. Porque se você colocar no Google qual é o menor grão,
você não vai descobrir que é a mostarda. Mas para aquela época conhecida da Palestina, o menor grão conhecido e utilizado era o grão de mostarda. Em segundo ponto, o grão de mostarda não era só conhecido por isto, mas era como se fosse um provérbio. Ele é tão pequeno quanto um grão de mostarda, porque era algo conhecido daqueles homens e mulheres. E disse Jesus que para plantar este grão de mostarda, quando ele cai na terra, ele se torna a maior da hortaliça. Aqui a gente não vai ver grãos de mostardas maiores do que 1 metro de altura. Mas na região da Palestina, por causa do solo e da forma do terreno, das condições climáticas, um grão de mostarda pode se tornar uma árvore de até 3 metros de altura. Isso para as condições climáticas daquele lugar. Jesus estava falando tudo para aquele momento. Tudo para que aqueles homens e mulheres que estavam ali na beira do mar pudessem compreender o que Jesus estava falando. E aí o que tem a ver o grão de mostarda? Já que ele é tão pequeno, já que ele é tão mínimo, assim muitas vezes é o reino de Deus. Começa pequeno dentro de nós. Somos convidados a vir a um culto ou a vir a uma balada e achamos que, eu estou indo lá, mas nada mais vai acontecer. Só que diz que este grão de mostarda, quando ele floresce, se torna uma árvore. E para a gente, árvore é só um lugar onde nos dá sombra, não é? Um lugar onde a gente pode se acolher, não da chuva, porque diz que ela chama os raios e trovões, mas tem pessoas que ficam embaixo de árvores nos períodos de chuva. Mas para o Antigo Testamento, meu amado, a árvore, ela é um símbolo de poder. O reino de Israel era comparado a uma árvore frondosa e cheia de frutos. Os assírios e os babilônicos eram comparados a uma árvore frondosa e cheia de frutos. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens e mulheres, o reino de Deus pode começar imperceptível aos nossos olhos, mas ele se torna perceptível em poder e grandeza quando ele se torna uma árvore. Ele estava falando, o reino vai crescer tão absurdamente que milhares vão querer conhecer e vão ver de longe o esplendor desta árvore, que é o reino de Deus. Mas disse que ele continua falando sobre o fermento, que é levedado, onde a gente acha que é como um evangelho, né? Muitas das vezes a gente lê o texto e não sabe quais são os elementos de interpretação. O fermento não era algo bom para o povo de Deus, mas o fermento era considerado mal. Quando Jesus falou que é um fermento no meio de uma massa levedando tudo, é que o fermento era aqueles pensamentos ruins, aquelas pessoas maldosas que queriam estar no meio do trigo, porque a farinha é o trigo, a farinha é a coisa boa. E aquela mulher que talvez nós conhecemos no livro de Provérbios, que falamos que é a mulher estrangeira, a mulher adúltera, aquilo que tenta te enganar e te levar para um caminho mau, ela pega para 3 partes de farinha, um punhado de fermento, para levedar, para destruir toda aquela massa. E o reino de Deus é assim. Ele cresce lutando, ele cresce buscando, tentando vencer os fermentos, tentando vencer as aves do céu, tentando vencer as dificuldades, tentando vencer quando cai numa pessoa que não tem condições, que não quer aceitar Jesus, que vê o brilho das coisas que vão muito mais além. E aí ele diz também que o reino é como um tesouro escondido e uma pérola de grande valor. Em primeiro lugar, o campo não é a igreja, o campo é o mundo. E Jesus, que sabia que existia um tesouro muito grande dentro deste campo, ele vai lá. E ele se torna este negociador pelo campo, este negociador pela minha vida e pela sua vida. Ele que vai lá e reconhece que em nós somos esta pérola de grande valor. E então, ele entrega a sua própria vida, que era o dom mais especial e maior que ele tinha, para a nossa salvação.
Ele poderia ter entregue qualquer coisa, porque desde o início da história, disse que ele continuou falando para os homens a importância da conversão, a importância da transformação, a importância de ser diferente. Quantas vezes ele não falou para o povo de Israel e o povo de Israel continuou fazendo as mesmas coisas? Mas disse que, por fim, ele viu que era necessário, ele mesmo, fazer a troca por este campo, por esta pérola preciosa que somos você e eu. Ele olhou em nós um grande valor, porque somos feitura dele. Nós não temos valor em nós, não porque somos bonitos, perfumados, usamos os melhores perfumes, meu amado. Nós não temos valor para Deus pelo que fazemos. Não, é porque Ele nos criou. Ele sabe qual é a nossa formação. Ele sabe qual é a sua formação, Grace. Ele sabe quais são os seus pensamentos. E por ele saber que você é criatura dele, é que ele teve esta coragem de derramar o seu sangue, o dom mais precioso, para salvar a sua igreja. A última parábola é a parábola da rede. Muito parecida, então, com a parábola do joio e do trigo, porque disse que os pescadores lançam a rede ao mar e buscam todo tipo de peixe. E disse que na hora certa eles separam os bons peixes daqueles lixos que vêm junto com a rede, daqueles peixes que não são bons. E é assim também como aconteceu no joio e no trigo. Eles não tinham como pescar só peixes bons se não viessem com todo aquele arrastão de rede para trazer o que era bom para os olhos, para aquela separação que acontecia. A grande rede, né, é o quê? No fim dos tempos. Mas nem todos são. Nem todos são tão importantes. Nem todos vão entender. Nem todos querem aceitar. Então, o que tudo isso tem a ver com a nossa vida? Já que, muitas das vezes, você já ouviu que o fermento era coisa boa que existia dentro da sua vida e a pastora está falando que não. Porque o fermento no Antigo Testamento não era bom. Aliás, o povo no Antigo Testamento comia pão sem fermento. Já que a pastora está falando que as aves do céu não eram as pessoas boas, mas eram aquelas que chegavam-se perto da árvore para tirar, consumir o que a árvore dava, consumir o seu fruto. Eram pessoas que queriam chegar perto da nação de Israel, tentar se camuflar no meio delas, porque elas faziam ninhos para talvez receber, serem também importantes, para talvez serem grandes, como era a nação de Israel, considerada uma árvore diante de todos. Como o joio e o trigo, né? O joio que é algo tão parecido com o trigo, mas no seu amadurecimento é algo tão diferente, que está no meio, só rodeando, tentando fazer com que você logo se afaste da presença de Deus. Como as 3 palavras na história do semeador, que receberam em solo rochoso, em solo não fértil, em solo cheio de espinhos, a semente, mas que não conseguiram frutificar. Em primeiro lugar, existem 2 tipos. Somente 2 tipos de exemplos para o plantio e a colheita. Nós estamos falando de 12 dias de clamor para 12 meses de colheita. O primeiro tipo, e eu vou dizer para você, são aqueles tipos assim, soberbos, excludentes, superiores, que com todo tipo de mal ou permitem a ação do mal em suas atitudes, como o joio, o trigo, os peixes errados, as atitudes erradas, a postura incorreta diante de Deus. São aqueles que tentam se camuflar no nosso meio, tentam nos enganar, nos ludibriar. É aquele que acaba o culto e tem coragem de te chamar para um encontrinho a 2. Ele está aqui adorando junto com você. Ele levanta a mão, ele canta, ele adora, ele grita até mais do que você, meu amado. Só que quando ele
porta. É como se o mal tomasse conta da vida dele e a palavra de louvor e de glória que ele disse aqui dentro se transforma em toda a prostituição e fornicação do mundo. Há aquele soberbo, aquele que acha que é mais do que nós. Talvez porque ele tem um salário melhor. Talvez ele nem faz por mal, porque não quero acreditar que um queira humilhar o outro por ser melhor. Mas é aquele que talvez sempre te exclui do grupo dele. Ah, não vou chamar esse aí não, que ele está desempregado, não vai poder pagar a conta. Não vou convidar aquele não, ele é sempre chato. A gente chega para pedir alguma coisa e ele é o último a escolher e ainda reclama do lugar. Se Deus nos disse que nós temos que suportar uns aos outros, aos desempregados também. Né? Pelo que eu sei, existe aí quase 30% da igreja desempregada. Mas a gente acha que não. Porque a gente é soberbo no nosso coração. Ah, eu não vou andar com aquele grupinho não. Aquele grupinho é o grupinho dos carentes. Está sempre carente de tudo. Não só de dinheiro. Ah, está sempre falando que ninguém ama, que ninguém aguenta, que ninguém quer, que ninguém deseja, que ninguém. Mas a gente nunca chegou para perguntar realmente para aquela pessoa que é carente o quanto ela precisa de nós. Porque a gente só olha o exterior e Deus está olhando o nosso coração. Deus, ele está indo além. Meus amados, eu e a diaconisa Bíblia várias vezes fomos abençoados por irmãos aqui da igreja. E agradeço a cada um deles. E não foi aqui na frente chamando a um não, mas foi lá no nosso dia a dia. Várias vezes a igreja nos ajudou. E isto não é por soberba, mas por amor. Amém. Há ainda aqueles que são os que sabem tudo. E eles também se infiltram no nosso meio com falsas idolatrias, como o fermento. Que quer trazer o profano para o meio do sagrado e acha que isto é bonitinho. Porque tudo hoje é bonitinho. Ah, é bonitinho, pastora. O que é isso? Não tem nada a ver. Bonito, bonitinho, irmão, é feio arrumado, dizia o provérbio na minha terra. Se é feio tentando se arrumar, não é bonito. Bonito é aquele que louva ao Senhor. Por isso que todos nós somos bonitos. Todos nós somos chamados a viver esta diferença. E aí existe o outro tipo de pessoa. O outro tipo, que em primeiro lugar, são frutíferos. Sabe quem são os frutíferos? Gálatas 5:22 diz que os frutos do Espírito são amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não. Você quer saber quem é? Quem é frutífero? Meu amado, você não conhece a árvore por ela mesma, mas pelos frutos que ela tem. Tem árvore que é tudo igual, tem árvore que nem fruto dá. Como você sabe quem é? Você é botânico? Não. Mas se você olha um fruto de manga, você sabe que ela veio da mangueira. Se você olha e pega uma goiaba no pé, você sabe que ali é uma goiabeira. E assim, os frutíferos são aqueles que exalam amor. Na quinta-feira, a missionária Evelyn nos falou aqui da importância de nós amarmos, de nós ajudarmos o outro, de nós darmos. A nossa mão direita dá sem a esquerda saber. Não porque a gente quer aparecer, mas porque a gente dá com amor, ajuda o outro com amor. Amor vai além das palavras que nós dizemos. Amor são nossas atitudes. Jesus estava falando que o reino é este reino frutífero. E para a gente colher neste reino, a gente tem que entender o que é ser frutífero. Se a gente quer colher em 12 meses, a gente precisa entender que a colheita é árdua, mas que os frutos vão vir. E meu amado, não vem no primeiro ano. Você já plantou um pé de manga? Pois é, para você que nunca plantou e quer plantar, ela só começa a dar realmente manga depois do terceiro ano.
desistir? Já pensou se ele fosse no primeiro ano já cortar esta manga porque ela não deu uma manga? Só que diz que no terceiro ano ela floresce tanto que dá manga para mim, para você e para fazer muito suco durante um ano. Mas o agricultor, ele continua. O segundo ponto, que é o segundo tipo, são pessoas que valorizam. Nós fomos valorizados por Deus, mas temos uma dificuldade muito grande de valorizar o outro. Nós ficamos muito felizes quando recebemos elogios, mas dizemos poucos elogios aos outros. Eu digo isso porque, em nome de Jesus, o Senhor tem me curado. Porque Ele colocou essa mulher especial na minha vida que tem me ensinado a elogiar os outros. Eu digo que eu era uma pessoa que não elogiava as outras pessoas. Eu era uma pessoa que gostava de receber os elogios, mas que não tinha coragem de dizer ao outro que ele era especial, que ele era importante e que ele era bonito. E o Senhor nos valorizou, mesmo quando a gente não tinha nada, meu amado. Ele olhou para nós, mesmo quando Satanás disse: você vai morrer por esse povo. Você vai ter coragem de entregar o seu precioso sangue, sangue de rei por esta nação e por todos que ainda vão vir? Nós não somos os bonzinhos da história. Jesus que é bom. Mas Ele olhou em nós este valor de Deus. Ele olhou em mim e em você o valor quando Deus pegou você e te criou. Porque Ele não fez como Ele fez com todos os outros. Disse que Ele gastou um dia. Ele imaginou o homem e disse: homem, você vai dominar por tudo. Você é maior do que todos os outros animais. Porque você é racional. Porque você é a minha imagem e semelhança. A igreja, meu amado, que valoriza, é aquela igreja que tem sempre prazer de, mesmo em pequenas coisas, dizer para o outro tudo que gostaria de ouvir. De falar para o outro quanto ele é especial. De falar para o outro quanto ele é importante. Olha a parábola do joio e do trigo. O Senhor poderia ter mandado cortar tudo logo, mas Ele falou assim: não, deixa o joio crescer com o trigo. No tempo certo, eu sei como eu vou fazer a colheita. Glória a Deus. Ele sabia. Ele reconhecia quem era o trigo e o joio, mesmo ainda pequeno. Sem houver distinção para poder cortar. Porque Ele disse: se eu cortar o joio, o trigo vai ser danificado. Ele se importou naquele momento com a minha vida e com a sua vida. Ele tem se importado conosco. E o terceiro ponto é uma igreja profética. Sabe o que é ser uma igreja profética? Você pode glorificar a Deus por isso, porque Deus tem nos chamado a ser uma igreja profética. Ser uma igreja profética não é uma igreja que vira para lá e para cá e faz profecia. Além disso, o texto do capítulo 13 disse que somente aqueles que conhecem o mistério podem entender as parábolas. E aquele que entende é aquele que pode frutificar. É aquele que pode falar desta parábola. Disse que os discípulos perguntaram: Jesus, nós não entendemos a parábola do semeador. Nós não entendemos o que o Senhor estava falando. Nós não entendemos esses 4 tipos de solos, apesar de ver o semeador lá. Só faltou dizer: eu vi lá o semeador, eu conheço o que é o semeador. E Jesus disse para eles que era um mistério. Que eram só aqueles que têm intimidade para entender o mistério. Uma igreja profética é uma igreja que tem intimidade com Deus. É uma igreja, meu amado, somos eu e você que estamos aqui nessa tarde. A gente poderia estar nessa segunda-feira dormindo, não é, Denise? A gente poderia estar na casa do nosso sogro, da nossa sogra, comendo aquela feijoada deliciosa. Oh, que delícia, né? Maravilha. Ou aquele churrasquinho que sempre rola no carnaval.
em qualquer outro lugar. Mas Deus nos chamou aqui. E Ele falou para mim e para você os mistérios da profecia dele, os mistérios da vida dele. Sabe quais são esses mistérios? Mistérios esses, meu amado, que vão além, porque Ele fala que aquele que entende, Ele conclui o capítulo 13, é como um escriba versado. Sabe o que é um escriba versado? É um professor PhD para a gente hoje. É aquele que tem PhD para falar de Deus. Mas não porque ele conhece só, porque ele esteve lá na faculdade, mas porque ele vivencia aquilo todo dia. Os verdadeiros profetas da nossa geração são aqueles que vivem com Deus. Aqueles que sabem quem é Deus quando olha à sua volta e todos te abandonaram. Aqueles que olham à sua volta e veem o mundo e ainda conseguem olhar amor, ter amor por aquelas pessoas que estão lá pulando o carnaval, por aquelas pessoas que estão dando lugar ao diabo, por aquela pessoa na sua vida que deu lugar ao diabo e tenta arruinar a sua vida, ter você como inimigo. Os verdadeiros profetas desta geração são aqueles que entendem os mistérios de Deus. E os mistérios de Deus, meu amado, estão descritos neste capítulo 13. O reino de Deus, ele nasce em meio a dificuldades, em meio à luta. Só que depois que ele nasce, ele é referência para todos os outros povos e nações. Hoje todo mundo diz que é cristão. Várias nações se dizem cristãs. Aliás, diz que o Brasil é uma nação cristã. Mas tem muita gente aí longe do cristianismo. Tem muita gente aí longe do amor. Tem muita gente aí soberba. Tem muita gente excludente. Nós mesmos fomos excluídos. Será que se realmente o Brasil fosse cristão, você teria que ter saído da igreja que você amava? Será que realmente, se o Brasil fosse cristão e entendesse os mistérios de Deus, você teria sido excluído com uma carta e falado que você não podia mais pisar os pés naquela igreja? Não. Porque os mistérios de Deus numa igreja profética, eles vão além do humano, para ver o sobrenatural de Deus na vida humana. Para concluir, uma pena. Realmente falar de Deus é maravilhoso, mas para concluir, você como mestre e intérprete da verdade de Deus, tem duas coisas para colocar na sua vida. Que diz que este escriba versado, ele tem no seu celeiro, ele tem na sua vida as coisas antigas e as coisas novas. As coisas antigas vou trazer para você nos dias de hoje. Tudo aquilo que você passou um dia na sua vida. A humilhação, a dor, a perseguição, a falta de perdão. Essas coisas antigas são para você viver um novo diferente. Se alguém te perseguiu, amor, meu amado, alguém foi lá e te excluiu, tenha uma nova atitude hoje. Ame, perdoe. Aquele que te humilhou, que zombou de você, ore por ele como profeta dessa geração. Aquele que quer só puxar o tapete da sua vida, tenha misericórdia dele e peça para o Senhor todos os dias: Pai, que não seja a minha ira, mas que seja o meu amor por essa vida. Todas as experiências do seu passado não são para te trazer amargura, meu amor, mas são para te trazer hoje, para que as pessoas vejam em você essa visão profética de Deus, de que Deus é amor, de que Deus te chama para o meio dele, de que Deus foi lá e deu o seu sangue para comprar a sua vida, a minha vida, como um campo de valor na presença dele. Essas coisas novas, Diácono Noel, é para você levar a todos que estão à sua volta.
A você solteiro, a você casado, a você levita, a você igreja desta geração. As coisas novas são porque você já viveu o ano passado e você aprendeu com todas aquelas palavras. Que as palavras que você queria ter ouvido naquela época foram outras. Mas agora você, nestes 12 meses de colheita, pode dizer: filho pródigo, filhos pródigos, o que vocês viveram, eu já vivi. E as palavras que eu tenho hoje para você não são aquelas do irmão, mas são as do Pai. Porque como um dia eu fui filho pródigo, hoje eu vivo na casa do Pai. Quero que você também viva na casa do Pai, em nome de Jesus. Para você guardar, o tema da mensagem de hoje é: a colheita é para quem entende os mistérios de Deus. Feche seus olhos nesta hora. Gabi vai estar trazendo um louvor. Eu vou pedir para ela tocar Preciso de Ti. As lutas vêm tentando nos destruir. As lutas vêm tentando nos afastar de Deus. As lutas tentam tirar a sua fé. Elas tentam fazer você entender outras coisas. Porque existem tantas falsas profecias no nosso meio hoje. Não estou falando no meio da igreja, mas no meio do mundo. Que tenta tirar a nossa convicção de quem realmente é Deus na nossa vida. Mas o campo, que é a nossa vida, tem a certeza de que Deus, o Senhor desta nação, é o verdadeiro Pai da nossa vida, em salvação e graça. Ó Deus, em nome de Jesus nós estamos aqui nesta tarde, e os mistérios, Senhor, da Tua palavra ainda são tão poucos, Senhor, em vista de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Disse que nem jamais penetrou no coração do homem. Mas o Senhor tem nos amado de uma forma tão especial, Deus, que nos permitiu estar aqui nesta tarde, que nos permitiu, Senhor, vivenciar, ó Deus, o Teu reino, vivenciar, Senhor Jesus, que aqueles homens e mulheres que estavam ali diante da Tua presença aprenderam naquele dia, Senhor, à beira-mar, aí o Senhor falar. Para eles, Senhor, foi algo normal, porque muitos não reconheciam que estavam diante do próprio Deus. Assim também às vezes somos nós, não reconhecemos que estamos diante do próprio Deus. Mas, Senhor Jesus, nos permita ser, Senhor, frutíferos na Tua presença. Nos permita, Senhor, a sermos valorosos de verdade na Tua presença. Nos permita, Senhor Deus, a sermos proféticos nesta geração. Não, Senhor Deus, não, Pai, pelas nossas próprias conquistas, mas porque, ó Deus, o Senhor tem se aperfeiçoado através, Senhor Jesus, das nossas fraquezas, para que sejamos, Senhor, mais, para que, Senhor Jesus, possamos avançar mais no Teu reino. E como, Senhor Jesus, o Senhor conclui todo aquele dia de explanação para o povo, dizendo que aquele que entende os Teus mistérios é aquele que é universal escriba, ou seja, um grande professor renomado, PhD na sua geração. Nos permita ser, nos permita, Senhor Deus, entender que todas as afrontas, que tudo que nós passamos na nossa vida, Senhor Jesus, que toda palavra de exclusão, de maldição, que tudo aquilo, Senhor Jesus, que para nós foi opróbrio, porque era opróbrio para o povo, hoje, Senhor Jesus, podemos mudar. A nossa palavra pode ser diferente, a nossa ação pode ser diferente, porque nós aprendemos, nós entendemos que as coisas velhas são para que as novas sejam transformadas na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé nesta hora.
Ti possa ter chegado até o coração dele. Que ele possa ter, Senhor Jesus, a oportunidade do encontro contigo. Que ele possa, Senhor Deus, entender o seu amor por ele. Amor, Senhor Jesus, que vai além dessas quatro paredes. Mas amor, Senhor, que chega até o seu coração através da vida da Grace que o convidou para vir esta tarde aqui. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, possa tomar esta vida em Tuas mãos. E ele possa, ó Deus, no seu íntimo, na sua vida, Te reconhecer, Te entender como Senhor e Salvador da vida dele. Em nome de Jesus, amém. Glórias ao Teu nome. Você pode glorificar o